Olá, sejam bem-vindos a mais um vodcast do Estadão Blue Studio, com patrocínio da Scantec. Eu sou Thalita Nascimento e hoje nós vamos conversar sobre o Scantec InMotion 2025, o maior evento de eficiência em dados da América Latina. A Scantec é uma plataforma de soluções de inteligência e tecnologia para o varejo e a indústria de bens de consumo, que já lê cerca de 8,5% do PIB brasileiro. Este ano, a empresa espera receber mais de 3.000 líderes em seu evento, que contará com a presença de Henrique Meirelles, Chris Barton, fundador do Shazam, Peter Fader, professor de marketing da Wharton School da Universidade da Pensilvânia, e a lenda do tênis, André Agassi. O evento ainda conta com a segunda edição do Prêmio Inova, que reconhece produtos inovadores do varejo brasileiro. Para conversar com a gente sobre isso, estão conosco Priscila Ariane, que é diretora de marketing da Scantec. Tudo bom, Priscila? Tudo bom, Thalita. Boa tarde. Obrigada pela presença, boa tarde. E também Mário Ruggiero, que é vice-presidente de atendimento às indústrias também da Scantec. Tudo bom, Mário? Tudo bem, Thalita, tudo bem. Obrigado aí, de novo, prazer estar aqui com vocês. Prazer é o nosso, prazer o nosso. Mário que já participou de outro episódio aqui da nossa série, né? É verdade. Voltando aqui com prazer. E aí, para falar desse evento, hoje acho que a gente pode começar comentando um pouquinho sobre a escolha dos temas que vocês vão abordar, dos palestrantes. Me conta um pouquinho, Priscila, como é que foi essa organização? Assim, acho que o InMotion é um lugar muito especial de a gente estar junto, da gente fazer networking, mas o coração dele é o conteúdo, né? A gente foca muito, está discutindo desde que terminou o InMotion do ano passado. E como a gente sendo uma empresa de inteligência e de tecnologia, a gente não podia deixar esses dois pilares fora do nosso conteúdo, né? Então a gente traz palestrantes que estão aptos a falar do cenário brasileiro, o que está acontecendo no consumo, o que está acontecendo com a economia, que vem o Henrique Meirelles. Do consumo a gente também vai ter gente do Google, gente da McKinsey, nós vamos falar o que está acontecendo. E tem toda a outra frente de tecnologia e inovação, representados aí pelo Peter Fader, que vai falar de melhores práticas de CRM, do valor vitalício do consumidor, né, o lifetime value. A gente vai ter o Chris Barton para inspirar a gente com essa mentalidade inovadora. Ele foi o precursor do uso da IA para a massa, né? Então, se a gente lembrar quanto tempo foi lançado o Shazam, e ele é fundamentado em IA, que a gente fala como se fosse muita novidade, e há tanto tempo atrás ele já estava falando. E o Agassi, é claro, né, para contar um pouco da vida dele, que inspira tanto essa coisa de persistência, da gente estar sempre mudando a maneira que a gente encara as coisas para ter um comportamento de alta performance que a gente precisa tanto no ecossistema de bens de consumo. Então, com muito carinho, a gente vai triando aí esses palestrantes e esses temas para poder realmente entregar valor para a plateia que está lá e saírem com insights, saírem com ideias que podem mudar o dia a dia e transformar o setor. Essa é a 4ª edição do evento, né? E alguns temas eles se repetem ao longo das edições, o público conversa com vocês sobre o que gostou, o que quer ver de novo, o que quer aprofundar mais, por exemplo? Esses dois pilares que eu mencionei, né, da visão de mercado e da visão de inovação e tecnologia, eles sempre permeiam os nossos eventos, justamente porque faz parte da nossa essência, né, o que a gente faz no dia a dia, traduzido dentro de um grande evento anual. Agora tem novidades, então é a primeira vez que a gente vai trazer uma grande estrela do esporte, o André Agassi, justamente casa com uma edição anterior que a gente falava muito de alta performance. Então quem melhor do que uma lenda do tênis, né, com toda a história que o Agassi tem, para inspirar a gente, porque a alta performance é uma mentalidade, é uma maneira de estar na vida, de buscar sempre fazer o melhor e que faz parte também da maneira que a gente costuma atender os nossos clientes, gerar valor para todo o ecossistema. Então, sempre tem uma inovação ou outra, alguma coisa que a gente vai mudando, mas essa essência de entender o mercado e buscar a tecnologia e a inovação, isso é parte de quem a gente é, não podia ser diferente. Muito bom. E, Mário, quem que costuma frequentar esse evento, né? Porque é um espaço para trocas também, né? Muito, Thalita. A gente já está esperando esse ano mais de 3.000 pessoas, né? Um público bem grande, mas o foco principal a gente mira muito na alta liderança dos nossos
parceiros, né? Eu estou falando muito de indústria, de varejo, de distribuidores, especialistas do setor de varejo, né? Deste setor especificamente, e que a gente quer cada vez mais, né, promover essa integração, a colaboração. A colaboração está no DNA da Scantec, né? Então a gente quer cada vez mais promover a cultura colaborativa. Então é muito importante que todos aproveitem também, né, a proposta principal do evento, que é disseminar esse conhecimento de uma forma bastante colaborativa. Então o foco principal, a gente quer que todos os nossos participantes desse evento, né, dentro desse setor, convivam, colaborem e conversem sempre a respeito desses temas que a gente quer cada vez mais disseminar. E a Scantec, ela tem essa proposta de usar os dados, ter uma leitura profunda desses dados para trazer insights, né? É como funciona o negócio de vocês. No evento vai ter um pouco disso também? Vocês vão trazer alguns dos dados que vocês analisam? Isso deve gerar ali discussões produtivas? Como que funciona? Sem dúvida, né? Então, que nem você falou no comecinho, a gente já leu o equivalente a 8,5% do PIB, é R$1 trilhão que a gente processa, e isso dá para a gente uma visão privilegiada do que está acontecendo no mercado. E a gente não podia deixar de compartilhar nesse momento, né, essas provocações, então a gente já está lá com as análises no forno, mas eu não quero fazer nenhum tipo de spoiler, convido todo mundo a ir lá assistir em loco. Vale a pena. Mas a gente já está identificando quais são as principais tendências do consumidor, como é que ele está se comportando. Então a gente está vendo que tem uma tendência de saudabilidade. Da onde ela vem? Quem é o consumidor? Como é que se comporta? Né? Então todos esses tipos de insights e de análises a gente pretende compartilhar com os nossos clientes, os nossos parceiros, para gerar essa conectividade que o Mário está falando, né? A partir do momento que está todo mundo na mesma sala, olhando para as mesmas informações, sabendo para que lado o mercado está indo, a gente pode fazer negócios e ter planos de como atender melhor o consumidor. Porque no final é tudo sobre isso, é tudo sobre o consumidor, por isso que chama o Shopper Conectado, o evento, né? É tudo como a gente pode trazer eficiência através da inteligência do mercado mais estratégica até a mais tática. Então, o evento é sobre isso, né? Dos insights e a tecnologia que permeia ele. E o varejo é muito dinâmico, né? De um evento para o outro, eu imagino que as tendências, apesar de continuarem talvez na mesma direção, elas mudam, né? Muda drasticamente, né? E a gente tem variáveis macroeconômicas, por isso Henrique Meirelles está lá, que acabam, né, o consumidor é muito sensível a qualquer balanço macroeconômico, então a gente viu no ano passado a inflação impulsionando o preço dos alimentos, o consumidor reagindo a essa inflação, então desde o cenário macroeconômico até hoje em dia está todo mundo conectado nas redes sociais, e que é um gerador e um grande influenciador do comportamento. Até falando do Inova, um dos premiados do ano passado foi a CIMED, com a campanha de influenciadores que eles fizeram nos lipsticks. Então, tudo isso conectado, né? A gente conecta o setor macroeconômico, conecta as tendências que se traduzem em comportamentos e preferências do consumidor, que flutuam assim, e a gente tem que estar com o dedo no pulso para saber para que lado está indo. É isso, não consegui nenhum spoiler aqui, mas já deu para ter um gostinho do que vai acontecer. Não, mas né? aguardem, vale a pena a espera. E aí, quando vocês dizem, né, de juntar todas essas pessoas de diferentes pontas, né? Tem a parte da indústria, tem a parte de quem tá com a barriga no balcão, no varejo. Quando você junta todo mundo, tem um pouco de provocação também, né? Porque são partes que convivem, mas ao mesmo tempo negociam, né? Sem Como dúvida. que é esse ambiente? Isso é bem interessante, Thalita, porque cada vez mais a gente está promovendo e por ser líderes, né? A gente está focando principalmente nos líderes que são agentes de transformação, que quer efetivamente fazer a diferença no mercado, e a gente integra cada vez mais esse público. Essa provocação é muito sadia, entendeu? É muito saudável, porque cada vez mais a gente vê uma interação, e volto ao ponto de colaboração que para mim é fundamental, entre todo este ecossistema que a gente fomenta cada vez mais, de estarem juntos, conectados, e aí vai muito mais nesta provocação de proposta, e eu vejo cada vez mais, e trazendo um pouco até de eventos anteriores, né, recebi muita informação de quem participa, né, tanto de indústria como de varejo, que aproveitam
principalmente todo o tema de cada uma das palestras, o que foi discutido, como se aplica isso no mercado brasileiro, no dia a dia deles, e a visão de cada um, né, seja da indústria, do varejo, do distribuidor, né, de algum especialista, que a gente consegue conectar tudo isso, falar como que eu aplico tudo isso na minha realidade. Quais são hoje, né, as principais barreiras que a gente poderia pular para a gente poder aplicar isso? O que eu consigo tirar de proveito? Então, são discussões assim que a gente quer cada vez mais fomentar. E a gente quer participar e ser agentes efetivos de mudança, de transformação, ajudados principalmente por aqueles que podem fazer essa mudança dentro do mercado. Então, esse é o nosso principal foco, não só trazer todo esse conteúdo, trazer coisas cada vez mais para agregar e fazer com que todos reflitam mais sobre as ações, o que pode mudar, o que pode fazer melhor, mas também como a gente, como Scantec, consegue ser agente efetivo de transformação, somos agentes de transformação para que isso aconteça no dia a dia das indústrias e dos varejos. Né? Quer dizer, dá para ter um ambiente ganha-ganha no sem fim, dúvida, né? Porque sem às dúvida. vezes na nossa leitura, né, até da imprensa, assim, a gente parece que está assistindo um ambiente menos colaborativo, mais competitivo, mais né? competitivo. E não, e esse acho que é um ponto extremamente importante. O varejo, esse ecossistema não tem que ser um jogo de soma zero. Né? Um ganha, outro obrigatoriamente tem que perder. Não, na verdade, assim, quando enxerga, e a gente vê muito isso no uso da Scantec, quanto mais as indústrias e os varejos percebem o valor da ferramenta efetivamente como um agente de mudança e de ganho efetivo, todos ganham. Né? Então, quando uma indústria vende mais, o varejo também pode vender mais. Não necessariamente ele vai deixar, ele vai perder. Né? E vice-versa. Eu acho que é muito importante fomentar cada vez mais essa cultura da informação. Hoje não dá mais para viver sem informação e cada vez mais essa cultura de colaboração com foco na informação é fundamental. E o evento é um bom lugar para isso, né, Priscila? Totalmente. Até compondo o que o Mário está falando, a informação ela está refletindo as preferências do consumidor. E tanto a indústria quanto o varejo, o que eles querem juntos é atender bem o consumidor para conquistar a preferência deles, né? Então, quando a gente vê, os objetivos não são conflitantes quando a gente está discutindo com base em informação, né? Se a gente não tem informação, a indústria quer vender mais para empurrar para o varejo e o varejo tem que tirar mais desconto e preço. É uma discussão que daí realmente não promove a cooperação, promove o conflito. Quando a gente fala, não, todo mundo quer vender melhor, e para a gente vender melhor, a gente tem que atender melhor o consumidor, todo mundo sai ganhando melhor o consumidor, sai ganhando o varejo, sai ganhando a indústria. Então todo mundo vai para esse lugar cooperativo, porque a gente está vendo realmente as preferências, as tendências e essas avenidas de crescimento. Né? E o evento traz esse lugar, porque a gente vai falar das principais tendências, o que está acontecendo no cenário econômico, nos comportamentos, dentro da tecnologia, e aí todo mundo vai falar, puxa, se a gente vai junto por esse caminho, a gente pode caminhar lado a lado, né, e sair todo mundo dentro de um resultado que no final das contas é o que a gente procura. Então acho que é esse ambiente, né, que a gente procura colocar todo mundo junto para ter uma informação de qualidade, uma informação que vai provocar uma mudança, e a gente espera que, como nos anos anteriores, o InMotion seja um momento que todo mundo fala que bom que eu vim, né? Que legal que foi estar aqui, e isso daqui mudou as minhas decisões a partir de agora. Então é por aí. Virar algo prático mesmo no fim, né? A grande só quer praticidade, exatamente, né? É o que a gente mais quer, porque o nosso foco cada vez mais, como eu sempre falo, informação só tem valor se ela vira ação, se ela vira resultado. E o que a gente quer é a aplicação prática disso tudo, né? Então o que a gente mais quer é fomentar. E o que acho que a grande métrica disso tudo, né? A gente percebe que a cada evento nós somos cada vez mais procurados, né? Quando é o próximo evento, né? Como que tá? Já tem um ingresso? Então assim, eu acho que esta procura natural, né? Faz com que, bom, a gente está indo, nos traz aí a afirmação que a gente está indo no caminho certo. Muito bom. E acho que nesse sentido, né, vir a segunda edição do Prêmio Inova é mais uma prova de que vocês estão continuando algumas coisas que foram estabelecidas, né, lá atrás, viram a necessidade, e agora a gente vai ter, então, essa segunda edição que, como o próprio nome já diz, traz novidades, né, Priscila? Traz muita novidade, e
com essa cobertura que a gente falou, né, de 1 trilhão e tudo mais, a gente consegue ler dentro do nível mais granular e identificar pequenas tendências, porque às vezes as coisas começam pequenininhas e depois elas ganham uma dimensão maior. E eu acho que essas as grandes surpresas que o Inova se propõe a trazer. Ele pode ler desde o que já está consolidado até o menorzinho que está nascendo ali, provocando uma movimentação que tende a ganhar corpo e momento, né? Então, a gente tem uma grande robustez dos dados que nos permitem analisar, né, do macro ao micro e fazer um escrutínio mesmo dentro do mercado para poder falar para o pessoal, olha, isso daqui está virando uma tendência, isso daqui merece, né, um destaque, merece um olhar diferenciado, porque o consumidor está indicando, né, de novo, sempre é o consumidor está indicando que faz sentido para ele esse lançamento. E aí é importante também dizer que o prêmio é um estímulo à inovação, sem dúvida, né? Porque sem dúvida. Inovação é uma peça-chave da indústria, né? Exato, e só para ter uma ideia também, Thalita, a gente fez um levantamento que de todo o crescimento do mercado no ano passado, 75% veio através de inovação. Então, assim, de produtos inovadores. E é um pouco do DNA da Scantec também. A gente quer sempre estar inovando. A gente quer estar à frente do mercado, a gente quer trazer coisas novas e por isso que o nosso principal mote dentro de cada um do evento do InMotion é justamente trazer coisas ligadas à inovação, promover a inovação e premiar a inovação. Então, eu acho que tudo isso faz parte do conjunto do que a gente quer efetivamente trazer para o mercado. Então, é importante a gente ver cada vez mais, né, essa procura, né, por produtos inovadores pela diferenciação no mercado. Hoje, cada vez mais, eu tenho trazido muito isso, né, cada vez que eu falo e conversando muito com indústrias, com varejos, a gente sabe que a competitividade está cada vez mais no ponto de venda, cada vez mais acirrada. E a inovação traz um diferencial, a inovação traz uma coisa diferente que o consumidor busca e as empresas, né, tanto varejo como indústria, têm se diferenciado cada vez mais ou por um atendimento, ou por um produto, ou por um serviço. Como que a gente pode diversificar isso e atender mais o consumidor, né? Então eu acho que cada vez mais a gente quer promover o Inova, como a Priscila falou muito bem, eu acho que a gente consegue permear, né, desde os grandes até os pequenos, né, premiar atitudes inovadoras, premiar lançamentos de produtos. Eu acho que isso tem sido tem tido um papel fundamental também no incentivo à inovação no mercado. E para garantir toda essa cobertura, são muitas categorias no prêmio, né, Priscila? São. A gente tem as categorias de alimentos, bebidas, perfumaria, limpeza. Tem também a categoria de impacto social, que são produtos que se destacaram por fazer impactos nessa frente, né, seja de ecologia, seja de impacto social mesmo. E a gente tem uma super banca renomada, né, profissionais, a gente vai ter 2 professores doutores da banca, o Carlos Correia, que é o diretor executivo da APAS, vai estar lá com a gente. Que vive o varejo super ali. Conhece muito ponta, bem. Tem a Fátima Merlin, que também é uma pessoa muito consagrada do mercado dentro de gerenciamento de categoria. Então, e a gente tem também o pessoal do Google junto com a gente. Então, de todas as frentes, para ter esse olhar de que produto que está movimentando o mercado e que faz sentido ganhar esse reconhecimento. Então, a gente tem muito orgulho do Inova, uma premiação extremamente criteriosa, ela tem a parte quantitativa, fundamentadas em dados que só, né, a Scantec, somado ao Google, conseguem oferecer dentro dessa leitura de mercado, e depois uma banca, né, assim, inquestionável para a gente ter ali os produtos de destaque que merecem esse reconhecimento. Que para um prêmio isso é fundamental, né? Você ter a credibilidade. Eu falo informação e aí o prêmio em si tem que ter muita credibilidade. Então, o critério, todos os critérios muito claros, né, de quem são os escolhidos, quais são os critérios de votação e um júri, como a Priscila falou muito bem, muito especializado para poder analisar imparcialmente todos os produtos que foram lançados. Então isso é fundamental. A auditoria da McKinsey também dentro desse critério da banca. Então a gente se cercou de todos os lados para falar que a gente vai colocar ali no destaque quem merece estar. Selo lá de inovação. Muito bom, muito bom. Muito obrigada, viu, por compartilharem tudo isso com a gente, deixar um gostinho de quero mais, né? Tá vendo? A gente tenta aqui adiantar um pouquinho só para dar vontade de ir. É isso. Pois é, a gente espera, né, que todos vão com a gente, é o momento que a gente espera mais do ano. Exatamente. Vamos estar lá esperando todo mundo ansiosamente pro grande dia. Esse episódio é uma produção do Estadão Blue Studio com patrocínio da Scantec.
Eu sou Thalita Nascimento e até a nossa próxima conversa.